Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos alegres e felizes porque nos concede o Senhor de estarmos mais uma vez aqui na sua casa e com o coração sempre alegre, porque aquele que serve o Senhor, indiferente das situações, das circunstâncias, nós estamos com o nosso espírito alegre, com o nosso espírito solto, independente das causas que nos acercam. Bem, irmãos, estamos hoje para ministrar mais um tema, e o nosso tema hoje é sobre o caráter das promessas de Deus. O título, o tema é esse, e a nossa leitura bíblica, você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, você que está me acompanhando em casa, em Isaías, no capítulo de número 55. Nós vamos ler do capítulo 55 de Isaías, dos versos 6 ao verso de número 13. Então pode abrir a sua Bíblia e acompanhe, por favor, comigo, a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinho crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Assim será para o Senhor, por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Quantos podem dizer amém? Graças ao nosso Deus. Então, meus irmãos, com base na nossa leitura bíblica e também com base no nosso tema, que nós vamos falar sobre o caráter das promessas de Deus. Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É exatamente conscientizar de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, e Ele tem provado isso através da história. Então esse é o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Queremos conscientizá-lo da fidelidade de Deus, de tudo que Ele promete, Ele tem cumprido. A título de introdução, como hoje nós estudaremos sobre, podemos considerar um dos temas mais importantes ou mais preciosos da nossa vida cristã, que é sobre as promessas de Deus. Afinal de contas, em qualquer circunstância, nós somos sempre dependentes de Deus. O próprio Jesus mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. Então nós vivemos debaixo das promessas de Deus.
enquanto que nós estivermos vivendo e teremos sempre a convicção das promessas de Deus, e elas não falham e nunca falharão. Nós iremos estudar 4 tópicos na nossa aula de hoje. Primeiro tópico, nós vamos conceituar, nós vamos explicar e apresentar uma abordagem teológica sobre o termo promessa. O nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre o caráter das promessas de Deus, enquanto o terceiro ponto, nós vamos dizer para quem são as promessas de Deus, e por último, o propósito das promessas de Deus. Então fique atento, que nós vamos lidar exatamente com esses 4 tópicos, iremos lidar com eles um a um. Vamos então conceituar o termo. Etimologicamente, ou seja, essa palavra, a origem da palavra promessa, né? Se nós buscarmos ela no latim, que no latim ela significa promittere, que a palavra pro do latim é para, né? E mittere é enviar. Ou se nós usarmos a palavra do hebraico, que é dabar, a palavra dabar significa falar, no aspecto de informar. Também nós temos a palavra epaglia, e a palavra epaglia significa anúncio ou anunciar. Dessa mesma palavra vem a palavra evangelho, que é anunciar as boas novas. Então, na verdade, a raiz, quando se faz as traduções, tanto do latim, do hebraico, do grego, para o português, então, algumas ou várias palavras que estão relacionadas à aliança, a pacto, ou palavras de Deus que está relacionado a afirmar algo que está por vir, e não somente da parte de Deus, mas também da parte do homem, porque a palavra promessa é uma palavra também, não somente teológica, mas também uma palavra utilizada no meio secular. Então, todas essas palavras, essa palavra promessa, se nós analisarmos, nesses 3 idiomas que eu estou colocando, ela tem esse significado de falar. Por que falar? De apresentar. Porque no passado, as palavras das pessoas valiam tanto quanto a escrita, ou até mesmo mais do que a escrita. Então vamos lá, qual o conceito? Vamos conceituar a palavra promessa. Primeiro eu coloquei aqui, olha, promessa, conceituando, o que é promessa? É o compromisso que uma pessoa faz, pode ser um compromisso oral ou escrito, de algo que se pretende realizar. Então isso é uma promessa. Tanto é que existe promessa de compra e venda, né? A pessoa assina um documento de promessa e compra e venda no sentido jurídico. Tanto é que essa palavra promessa é uma palavra comum. Segundo o conceito que nós estamos colocando, promessa é uma garantia dada, né, de alguém que fará ou dará algo ao outro. Por exemplo, é comum os pais, quando têm filhos, crianças, né, ele promete, o filho vai viajar, ou mesmo o casal, quando faz uma viagem, fala, quando eu voltar, eu vou trazer isso para você. Isso é uma promessa. Às vezes os pais saem de casa e falam com o filho assim, às vezes o filho está chorando e faz uma promessa para o filho. O papai, quando voltar, vai trazer isso para você. Então, se nós fizermos uma promessa, nós temos que cumprir a promessa. Mas o problema é que muitas vezes o homem, ele diz alguma coisa, ele faz uma promessa, mas ele muitas vezes falha na sua promessa. Mas o que nós vamos estudar aqui é sobre Deus, que as promessas do Senhor são infalíveis, não falha nunca. Tanto é que nós lemos o texto de Isaías bem claro, em dizer, assim a palavra que sair da minha boca, ela não vai voltar para mim vazia, ela vai cumprir, ou seja, se eu disse, vai acontecer, porque esse é o nosso Deus. Terceiro conceito que eu coloco é exatamente o quê? Promessa está relacionado a um juramento, ou a um voto.
são palavras correlacionadas. Nós vamos até ler textos daqui a pouco, a Bíblia, Salmos, trata dessa forma. Deus, ele jurou. Nós temos textos em Hebreus, que Deus, o Pai, jurou em relação a Jesus. Ou seja, nós vamos ler os textos. Por quê? Porque a palavra promessa, ela tem uma correlação com o juramento. Você vê que quando nas formaturas, né, as pessoas, elas fazem um juramento em relação a cumprir todos aqueles itens do curso pela qual ele está finalizando. Você verifique que é comum, diante dos júris, as pessoas terem que jurar, diante até mesmo quando é um país cristão, jurar diante da palavra de Deus ou jurar diante dos homens. Isso por quê? Porque a nossa palavra, ela precisa ser sim, sim ou não, não. Isso é um juramento. Da mesma forma, a palavra promessa, ela também está relacionada a voto, porque a pessoa, às vezes você pode até trocar em alguns momentos, em vez de você dizer assim, eu vou fazer um voto, eu vou fazer uma promessa. É comum, principalmente na cultura católica, eu lembro disso alguns anos atrás, hoje a gente não vê muito, de que algumas pessoas, garotos, né, tá com cabelo longo, comprido, aí você pergunta, mas por que você tem esse cabelo comprido? É porque a minha mãe fez uma promessa de eu cortar meu cabelo com 7 anos de idade. Enfim, esses termos são correlatos, promessa, voto, né, e juramento, são palavras correlacionadas, dependendo do contexto é que elas vão ser aplicadas ali. Então, eu finalizo apresentando que promessa é uma declaração referente ao futuro, ou seja, sempre quando nós fazemos uma promessa, é algo que está por vir. Eu estou prometendo que eu vou fazer isso. Pode ser até num tempo presente curto, daqui a meia hora, daqui a 20 minutos, não sei. Mas se é daqui a um tempo, então já será no futuro, pode ser um futuro próximo, né? Mas promessa é uma declaração referente ao futuro. Teologicamente, nós vamos analisar que a palavra promessa, nós vamos verificar assim, na Bíblia Sagrada, nós vamos verificar que muitas promessas, ou poderíamos dizer todas elas, mas grande parte delas estão alicerçadas sobre pactos. E esses pactos que garantem resultados positivos. Você vai encontrar isso em Gênesis e Apocalipse. Mas veja, alguns casos, algumas promessas dependem de responsabilidades que precisam ser cumpridas, pelo que elas se tornarão em algumas condições. Então nós vamos verificar que algumas promessas, teologicamente falando, para elas se cumprirem, vai depender de condições, mas não da parte de Deus, condições da parte do homem, da obediência dele, né? Então, ainda teologicamente falando, nós vamos ver que nas promessas de Deus estão o quê? Todas elas estão relacionadas à veracidade e à onipotência de Deus. São dois fatores importantíssimos que estão relacionados às promessas de Deus. A sua veracidade, ou seja, Deus é a verdade. Jesus falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus, Ele é verdadeiro, o que Ele diz, cumprirá cabalmente. Então, dois fatores relacionados às promessas de Deus é o quê? A sua veracidade e a sua onipotência. Por que onipotência? Por causa do poder que Deus tem para cumprir. Às vezes, um ser humano, ele promete alguma coisa que ele não tem condições de cumprir. Tanto é que essa palavra promessa, ela hoje caiu, vamos dizer assim, num descaso, ela ficou com muito pouco efeito, com muito pouco valor, porque os políticos, eles são mestres em prometer. Para conquistar votos, os políticos prometem muitas coisas, e muitas vezes eles sabem que eles não têm poder para cumprir o que eles estão dizendo, então eles mentem. E aí,
é o que nós temos que entender, que Deus, o que Ele promete, Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele tem poder para cumprir o que Ele diz, independente das circunstâncias. Então Deus não promete falsamente, o que Ele diz, Ele cumprirá. Amém, irmãos? Amém. Então nós podemos ficar tranquilos quando o Senhor, Ele diz que fará alguma coisa. Vejamos aqui, nesse texto, que eu quero abordar com os irmãos, em Hebreus. Se você já quiser até abrir sua Bíblia no livro, que nós vamos ler alguns textos em Hebreus, é de que, se nós olharmos para as Escrituras, você pode até olhar comigo de uma vez em Hebreus, no capítulo 6, pode manter sua Bíblia aberta em Hebreus, nós vamos ver alguns outros versículos relacionados, Hebreus 6, de que, quando nós olhamos para o texto, o contexto aqui do capítulo 6, está totalmente relacionados às promessas de Deus, à esperança das palavras, das coisas que o Senhor, Ele promete e diz. Por exemplo, visto que não pode jurar por quem lhe seja maior, Deus é a garantia de quê? Das suas próprias promessas. Por que isso? Porque normalmente as pessoas tendem a jurar, né, ou a comprometer com alguém maior. Por isso que diz assim, visto que não pode jurar por quem lhe seja maior, quer dizer, o próprio Deus, Ele não tem como jurar a outra pessoa que lhe seja maior. Porque quem é maior do que Deus? Ninguém. Então Ele mesmo estará o quê? Jurando por si mesmo. Quer dizer, Deus é a garantia das suas próprias promessas. Então, olha, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não havia outro maior por quem jurasse, o que Deus fez? Ele jurou por si mesmo. Então, se você olhar em Hebreus 6, dos versos 13 até o verso de número 15, você vai verificar claramente que Deus, né, tendo ali esperado todo o próprio Abraão, que ele ficou esperando. Olha o texto que vai dizer, olha, 13, diz assim, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, né? Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior com quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Então, todas as promessas que Deus, eu estou usando aqui o texto, Deus dizendo a Abraão, as promessas que Deus fez a Abraão, que é considerado e chamado por nós o pai da fé, porque Abraão creu em Deus, porque ele vivia no mundo pagão, e Deus falou com ele, ele creu que quem falava com ele não era aqueles deuses que os pais dele o serviam. E Deus disse para ele que ele saísse da terra de onde ele estava, no meio da sua parentela, e que fosse para um lugar que ele iria mostrar. Ele creu e foi. Então, só que Deus, Ele exigia, e uma coisa muito interessante que a gente vai verificar sobre esse tema, sobre promessas, que se tem uma coisa que nós às vezes nos abafamos, é porque quando Deus promete uma coisa para nós, a gente fica abafado querendo já. Esse é o problema, nós somos assim, nós somos muito imediatistas. Deus promete uma coisa e nós já queremos já. Olha, por exemplo, Jesus, ele disse que ele enviaria o outro Consolador. E ele disse aos discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, né, e ali eles aguardassem e buscassem oração, até que do alto eles fossem revestidos. Essa é a promessa de Deus. Aquela promessa que Jesus falou aos discípulos, eles ficaram lá orando até que do alto eles fossem revestidos.
E muitas das vezes, nós como cristãos, esperamos em um ano, oramos, 2 anos, 3 anos, e ficamos impacientes querendo, mas o tempo de Deus, não importa se é com 1 ano, 2 anos, 3 anos, o Senhor cumprirá a sua palavra. O que é que Davi diz no Salmo 40? Esperei no Senhor com paciência. Para nós humanos, paciência não é algo muito bom. A gente é abafado. A gente quer agora, ou no máximo até a semana que vem. E principalmente as coisas que nós temos necessidades. Aquelas coisas básicas, basicão mesmo que nós temos necessidade, a gente fica abafado. Mas o Senhor disse que iria dar. Abraão, Deus falou que dele, olha você vê, de Abraão, faria dele uma grande nação. Como ficou com 70 anos, 80 anos, 90 anos, cadê o menino? Então, ele teria que esperar com paciência. E o interessante é que Deus trabalhou com Abraão, desde o início da fé dele, dessa forma. Falou para ele ir para o lugar que mostrarei, ele foi. E se nós estudarmos a palavra de Deus, vamos verificar como que Abraão, os temperamentos de Abraão. Abraão não era, em hipótese alguma, uma pessoa colérica, não era sanguíneo. E nós vamos verificar que o temperamento de Abraão era exatamente o temperamento da pessoa serena, tranquila. E olha que ele esperou com paciência, mas nós sabemos que ele ainda permitiu que Sara oferecesse para ele a sua empregada, para que o filho pudesse vir dela. E isso de um homem que era paciente. Então nós o encontramos nas Escrituras. Veja outro texto que eu quero colocar, ainda em Hebreus, você pode abrir comigo, capítulo 7, o verso 21 de Hebreus 7 e 21, nós temos nesse texto, todo o contexto aqui, a base dele, de Hebreus 7 e 21, está lá no Salmo 110, e o verso 4, mas olha o que diz aqui que eu quero abordar. Deus jura, e quando Deus jura, Ele não muda o parecer dele, porque Deus é imutável. Olha, 7:21 de Hebreus diz assim, porque o contexto aqui está falando a respeito de Jesus, né, na classe de Melquisedeque. Olha o que diz aqui, eu vou ler o versículo 20 primeiro, Hebreus 7, 20 e 21. E visto como não é sem prestar juramento, aí nós temos um termo entre parênteses, pois certamente aqueles, quer dizer, está falando dos sacerdotes, sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, quer dizer, está falando aqui de Jesus, mas este com juramento, que quem jurou por ele foi o Pai, está lá no Salmo 110 e o verso 4, eu vou ler o texto do Salmo para você verificar, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele está referindo uma passagem do Salmo 110 e o verso de número 4. Olha o que diz o Salmo 110 e o verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o escritor aos Hebreus está apenas citando um texto dos Salmos, de que o próprio Deus, ele prometeu, o próprio Deus jurou, e o que Deus, quando Deus jura, a sua palavra não volta, ele não muda o seu parecer. Na ordem, ainda lá em Hebreus, eu selecionei mais um texto aqui de Hebreus, o capítulo de número 10, se depois você quiser dar uma olhadinha também em Tito, mas eu vou ficar apenas com Hebreus por causa do nosso tempo. Hebreus, no capítulo 10, o verso de número 23, que é um texto muito conhecido,
diz-nos assim, olha, guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. O fiel é o que prometeu, dependendo da versão. Então, o próprio escritor aos Hebreus está deixando bem claro que nós temos ousadia para entrar diante do nosso Deus, porque o véu se rasgou de alto a baixo, é o que está dizendo. Devemos chegar com coração verdadeiro e também com inteireza de fé, purificando o nosso coração da má consciência, guardando o que? Firme a confissão da nossa esperança. Qual que é a certeza que nós temos, irmãos? É a volta de Jesus. A igreja, desde o dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós temos no nosso coração a convicção de fé que Jesus voltará. Isso brotou no nosso coração desde o dia que nós aceitamos a Jesus. E nós cremos piamente, temos convicção de que Ele voltará e que Ele buscará a sua igreja. Eu vou falar sobre isso ainda nos textos mais à frente, porque essa é uma das promessas do Senhor. Então isso nos mostra que Deus é fiel às suas promessas. Nós sabemos e compreendemos que somos frágeis em todo sentido, em todos os aspectos. Eu acredito que todos nós paramos para pensar esses dias das pessoas que estão internadas através da Covid-19, a condição física, a condição emocional que ficam essas pessoas. Mas aquele que serve a Deus tem uma grande diferença, é porque ele crê piamente nas promessas de Deus. Ele sabe que o Senhor é fiel. Se acontecer dele não ser curado desse vírus, o servo do Senhor tem leveza, tranquilidade no seu espírito de saber aonde ele irá e para onde ele irá. O servo do Senhor não teme a morte. Não teme nesse sentido de para onde ele irá. Agora, nós somos seres humanos. Nós sabemos muito bem que nos momentos como esses, as pessoas ficam agonizadas, a falta de ar. Eu estou citando apenas o fator que milhares e milhões de pessoas estão vivendo no momento no mundo. Mas ao servo do Senhor, há uma leveza no seu espírito. Por quê? Porque ele sabe que fiel é aquele que prometeu. Amém, meus irmãos? Prosseguindo, eu quero falar sobre agora o caráter das promessas, tá? Nós já conceituamos, abordamos todos eles. O segundo ponto, nós vamos falar sobre a questão do caráter das promessas. As promessas de Deus são o quê? Um ato da sua soberania, é um ato da sua vontade soberana. Quando nós lemos, meus irmãos, os textos de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, em especial do capítulo 3 em diante, nós vamos encontrar ali os juízos de Deus sobre os homens por causa da rebelião. Nós vamos encontrar no capítulo 3 de Gênesis o que? O homem pecando, desobedecendo a Deus. E Deus aplicou juízo sobre Adão, Deus aplicou um juízo sobre Eva, e Deus aplicou um juízo sobre a terra. Na sequência, capítulo 4, 5, nós vamos ver o que acontece, Deus também aplicando juízo sobre quem? Sobre Caim. Lá pelo capítulo 6, nós vamos verificando, devido à multidão dos pecados daquelas pessoas, dos caimitas, Deus então ele diz que a vida do ser humano não passará de 120 anos, porque o Senhor iria destruir a humanidade com o dilúvio.
Então nós vamos encontrar aí, até o capítulo 9, 6 especificamente, juízos de Deus sobre a humanidade, no capítulo 6. Mas lá no capítulo 3 de Gênesis, que quando houve o primeiro momento que o casal pecou, nós também temos lá em Gênesis a promessa de Deus. Uma promessa quanto à salvação. Ele aplicou juízo sobre Adão, sobre Eva e sobre a terra e sobre os descendentes dos filhos de Adão que estavam pecando. Mas o capítulo 3 de Gênesis é muito conhecido, e o verso 3 de Gênesis, capítulo 3 e verso 15, eu vou lê-lo, é muito conhecido. Diz assim Deus, o casal: e porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando com quem? Com a serpente. E porém inimizade entre você, a serpente, e a mulher, e entre a tua descendência e o teu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui já estava prometendo ao casal que da semente da mulher viria um que iria desfazer as obras do diabo. E Jesus diz isso, João, ele registra isso, que Jesus disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. Então, quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que iria desfazer as obras do diabo. E o que nós vamos encontrando, que Deus então aqui, na sua soberania, por ser soberano, as suas promessas são feitas dentro da sua soberania, aquilo que Deus determinou. Por exemplo, nós encontramos nos livros de Apocalipse, no livro aos Efésios, a clareza de Deus é que Ele determinou que Ele estaria provendo em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, a redenção da humanidade na pessoa de Jesus. Então nós vamos encontrando de que as promessas de Deus são o ato da sua vontade. E o que nós temos que observar quando falamos de promessas, o caráter das promessas de Deus, aí nós vamos apresentar aqui duas classes das promessas de Deus. Primeiro, das classes da promessa de Deus, que nós quero colocar aqui, é que, na verdade, eu vou apresentar três. São três que nós vamos apresentar. Primeiro, é que as promessas de Deus, elas são incondicionais. Ou seja, incondicional em relação a quem? Em relação ao homem. Primeiro quero colocar aqui das classes de promessas de Deus. Primeiro que ela é incondicional. Ou seja, há algumas promessas de Deus, várias promessas de Deus, que são incondicionais, independem do homem. Por exemplo, a vinda de Jesus, o próprio Jesus disse que Ele iria ao Pai e que Ele voltaria. Irei preparar lugar e voltarei e levarei vós para estar comigo. Então essa é uma promessa incondicional. Não depende do homem, é da vontade soberana de Deus. Jesus, Ele veio porque foi da vontade de Deus, e da mesma forma Jesus voltará, independe do ser humano. Se nós formos olhar das promessas incondicionais de Deus, por exemplo, Ele prometeu que iria curar. O Antigo Testamento é repleto. Jeová Nissi, e o Senhor, Deus que cura. Isso independe do ser humano, porque isso depende da vontade soberana dEle. Quando nós olhamos, por exemplo, em Mateus, ele fala que o inferno não prevalecerá contra a igreja. Ou seja, a vitória da igreja, nós temos poder e temos vitória sobre os poderes malignos. Nós temos poder, a igreja tem poder e autoridade para expulsar demônios. O inferno não prevalece contra a igreja. Isso significa o quê? Que é uma promessa de Deus incondicional. Está aberta para a igreja do Senhor Jesus, para todo aquele que nele crê. Um outro texto que eu até quero lê-lo,
que está aqui, pode abrir comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Paulo, quando ele estava em Atenas, pregando aos atenienses, nós vamos encontrar uma passagem de Paulo, não só ela, eu tenho Salmos sugerindo para você, e muitas passagens do Antigo Testamento e Novo Testamento, falando a respeito do julgamento dos pecadores ímpios. Ou seja, os ímpios, eles serão julgados, porque aos salvos nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas aqueles que praticam impiedade, a esses haverá um julgamento, e uma promessa de Deus, ou seja, uma palavra dele, incondicional. O que é que diz? Atos 17, o 30 e o 31, Paulo está falando assim, olha, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, que é Jesus. Ele disso deu certeza a todos. Olha o texto. A ele, olha o que diz o texto aqui. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, as Escrituras são claras em apresentar que um dia Deus prometeu que um dia tudo isso cessará. Essas coisas, tudo aqui transformarão. A Bíblia diz que a lua deixará de dar sua luz, o sol derreterá. O Senhor então fará justiça, o Senhor julgará todos os impenitentes, todos os ímpios, todos aqueles que não aceitaram o Filho de Deus. Essas pessoas serão levadas para onde? Para o inferno. E há muitas pessoas que dizem e pensam que Deus não levará ninguém ao inferno, porque as próprias obras das pessoas conduzirão as pessoas ao inferno. Jesus me disse que é o seguinte, que existem dois caminhos, bem claro, o Senhor mostra. A porta ela é estreita, o caminho é apertado e poucos procuram andar por ele. Mas há um caminho largo, aberto, e muitos se caminham por ele. As passagens das Escrituras são claras em mostrar que o Senhor nosso Deus, Ele cumprirá as suas promessas para os justos, para os salvos, mas também o Senhor cumprirá a sua promessa para os ímpios, para os injustos. Na sequência, eu quero abordar o próprio texto de Isaías, no capítulo 55, que nós estamos fazendo uso, das promessas de Deus no aspecto condicional, ou seja, em relação ao ser humano. Isaías 55, o verso 6 e o 7, nos diz assim, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Então veja que as promessas de Deus, se formos analisar aqui, o caráter das promessas de Deus, nesse aspecto aqui, né, pastor Juvenil, ela é condicional. Vamos verificar algumas que nós selecionamos no próprio texto. Primeiro, buscar a Deus. Então, o primeiro passo que o homem tem que fazer é buscar o Senhor. E como que o homem busca o Senhor? Sim, através da própria palavra, da natureza. Deus tem usado homens, os profetas, anunciando o Evangelho. Então, o homem precisa buscar a Deus. Primeiro é esse. O texto diz claramente, buscai ao Senhor. Segundo aspecto é condicional. Invocar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10.
Então o homem precisa invocar a Deus. Então essa promessa dada do Senhor nosso Deus, ela é condicional. Outro aspecto que nós temos no texto, que o homem precisa deixar o caminho mau, o caminho ímpio. Na sequência, é que ele precisa abandonar os pensamentos maus, pensamentos perversos, pensamentos malignos, egoístas e os pensamentos humanos. E por fim, o homem precisa voltar-se a Deus, voltar-se exclusivamente a Deus. Aqui significa o quê? Conversão, voltar a Deus, que na verdade é a palavra religião, que é religar, voltar a Deus. Isso porque aquilo que a teologia chama de pecado original, porque todos são gerados nos ventres das mães e gerados em pecado. Agostinho, quem denominou esse termo pecado original. Então todos nós nascemos dos nossos pais com o pecado de Adão. E nós precisamos reconhecer que Deus, Ele, na pessoa de Jesus, é quem pode nos salvar e nos restaurar de volta a Ele. Então, quando nós reconhecemos, invocamos o Senhor e nos voltamos exclusivamente a Ele, isso é conversão, voltar-se a Deus. Então, nós precisamos o que? Voltar ao Senhor. Quando o homem volta ao Senhor, ele vai ter então o que? As promessas de Deus que estão inseridas nas Escrituras para essas pessoas que são tementes ao Senhor. Então eu prossigo aqui dizendo que as promessas de Deus independem das circunstâncias. Deus não está sujeito às circunstâncias, em hipótese alguma. E não, Deus não está limitado às intervenções contrárias. Por exemplo, surgiu aí esse vírus. Em hipótese alguma, Deus não está limitado a essas intervenções contrárias. É impossível uma pessoa ser curada. Por que não? O nosso Deus cura. O nosso Deus tem poder para curar. Quantos e quantos testemunhos nós temos de pessoas com câncer, ou seja, em situações contrárias. Mas se Deus diz que vai curar, porque Ele é um Deus que cura, então Deus não está sujeito a intervenções, Ele não está, em hipótese alguma, limitado a intervenções contrárias nenhuma. Seja da parte do homem, ou mesmo da parte de Satanás. Quantas das vezes Satanás procurou impedir a obra de Deus? Os relatos que nós conhecemos de pastores, de missionários, e relatos pessoais, meu e seu, de que Satanás tentando impedir a obra de Deus, de nós anunciarmos e pregarmos o Evangelho, mas o que acontece? Deus nos usa com poder e autoridade. São promessas dadas a Deus para a sua igreja. Então, sempre Satanás, ele age assim com a intenção de impedir a obra de Deus, a ação de Deus. Em Isaías 43 e o verso 13, o que está escrito em Isaías 43 e 13? Pode olhar comigo na tela, fiz até questão de digitar o texto na tela para você. Ainda que, olha o que diz o texto, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus aqui está falando dele na eternidade. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isso nos deixa bem claro que as promessas de Deus independem das circunstâncias. Operando o Senhor, não há nada, nem o inferno, os demônios, ser humano, que venha impedir as bênçãos de Deus para com a sua igreja. Amém, irmãos? E nós somos dependentes das promessas de Deus. O tempo todo nós somos dependentes das promessas de Deus. Então, nesse sentido, ainda prossigo colocando,
de que Satanás, muitas das vezes, tentou atrapalhar a promessa da salvação ao longo da história. Ele tentou por muitas vezes. É só a gente começar lá em Gênesis. Claro que eu não vou descrever aqui, não temos tempo para isso. Uma das coisas que, já que Deus disse ao casal que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente, Satanás então estava sempre procurando destruir família. E você vai encontrar isso exatamente as tentativas dele, daquelas pessoas que serviam a Deus, que tinham coração na presença de Deus, com Abel. Você vai verificar na sequência de como que Deus, ao usar Noé, como que ele foi escarnecido, zombado nos seus dias. Mas ele creu na palavra do Senhor. Ou seja, Deus tinha um projeto, um plano para salvar a humanidade. E esse plano de Deus em salvar a humanidade, Satanás, em vários momentos, ele tentou criar formas, meios, para que o plano de Deus não pudesse ser executado. Basta a gente ler o Antigo Testamento, nós vamos ver isso, a partir dos momentos que Deus chama Abraão, depois quando Deus, nas promessas dele, com a pessoa de Isaac, vamos ver como as formas que Satanás vai dirigindo, nós vamos vendo isso claramente em Jacó, como Satanás foi agindo nos filhos de Jacó, a intenção, porque Satanás percebia que estava caminhando para, ele não sabia o tempo, o momento, mas as promessas de Deus para com o Messias, o Salvador, Satanás sempre criando meios para que o plano de Deus não pudesse vir à tona. Mas todos os atos dele foram fracassados, literalmente. Em Isaías, capítulo 55, que nós estamos estudando, dos versos 10 ao verso 13, nós vamos encontrar aqui a demonstração de que não há caminho de volta naquilo que Deus decidiu em seu pacto com o homem. O próprio texto é muito claro em nos mostrar, olha, Isaías 55, do verso 10 ao verso 13, nos diz assim, olha, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, que dessa forma, né? E brotar, e dar semente, o semeador e pão ao que come, quer dizer, esse processo natural que está acontecendo. Versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Com alegria saireis, e em paz sereis guiados. São as promessas, porque o Senhor disse, e Ele vai cumprir. Aqui está a demonstração do que a sua palavra, naquilo que Ele disse, decidiu, continua firme para o homem. E Ele diz ainda, com alegria saireis, e em paz sereis guiados, os montes e outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. Claro que isso aqui é uma metáfora, uma figura de linguagem. E todas as árvores do campo baterão palmas, em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, em lugar da sarça crescerá a murta, isso será para renome do Senhor, ou seja, para a glória, por sinal eterno, que nunca se apagará. Eu disse, farei cumprir. Isso então deixa bem claro para nós, a igreja do Senhor Jesus deve estar sempre tranquila e serena, porque as promessas de Deus independem das circunstâncias. No nosso terceiro ponto, para quem são as promessas? Para quem são elas? Nós vamos apresentar as promessas, primeiro, no aspecto geral. Depois eu quero apresentar as promessas no aspecto, para quem, no sentido geral. Depois, no aspecto individual, nós vamos apresentar as promessas de Deus especificamente para Israel e para a igreja do Senhor Jesus. Então, para quem são as promessas? Primeiro, as promessas no sentido genérico, quanto à salvação,
é para todos os que creem e cumprem os requisitos da fé. Ou seja, não se restringe a um povo específico. Não. Aqui é para quebrar, porque às vezes existe um sectarismo. Algumas pessoas, alguns crentes, poderia assim dizer, né, que são sectários à sua denominação e às vezes nem cumprimentam o outro irmão, de tão sectário que ele é. Por quê? Pensa que a salvação está restringida a ele. Então, na verdade, é para todos aqueles que creem e vivem segundo os requisitos da fé. Então, como eu já disse, não restringe a um grupo de iluminados. Segundo, para quem são as promessas de Deus? Olha, primeiro, nós vamos verificar que os textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, são claros que há as promessas coletivas, como nós vamos falar daqui a pouco, que no caso de Israel é um coletivo, e a igreja também é um sentido coletivo, mas há as promessas de Deus no aspecto individual. São promessas que Deus faz a pessoas, a indivíduos, especificamente. No caso que eu acabei de abordar, se nós formos lá em Gênesis, no capítulo 8, nós vamos verificar o texto que eu selecionei aqui em relação a Noé, 8 e 21, diz assim o texto, olha, Gênesis 8 e 21. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração, aqui é quando Noé fez um altar ao Senhor, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os homens viventes como fiz. O versículo 22, enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa. Isso aqui é o que, gente? Bênçãos individuais, para qualquer um. Enquanto a terra durar, porque está bem claro que Deus, ele, nos textos seguintes, capítulo 9 mesmo, vai dizer que ele fez um pacto, né, com Noé, de que ele não destruiria mais a terra com água, mas nós vamos encontrar as escrituras apresentando que ele fará isso posteriormente com fogo. Então ele está dizendo no versículo 22, enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ou seja, as estações elas continuarão tanto quanto para um, quanto para o outro. Ou seja, são bênçãos individuais. Mas se nós olharmos para textos das Escrituras, para muitas outras pessoas, como Abraão, que Deus diz a Abraão que ele era uma bênção, quer dizer, ele é uma bênção, o indivíduo Abraão, e que da pessoa dele, ele poderia abençoar outras pessoas. Nós vamos encontrar pessoas que foram abençoadas literalmente como Raabe, né, que ela creu no Senhor dos israelitas, no poder dos seus israelitas, e ela então foi abençoada. Ou seja, nós vamos encontrar bênçãos e promessas para pessoas individualmente. O livro de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos encontrar as pessoas que esperavam nas promessas de Deus, ficaram firmes nas promessas, ou seja, indivíduos, pessoas. Por exemplo, Moisés, ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para ser sofredor com o povo de Deus. E o que aconteceu com Moisés? Moisés, então, ele foi uma pessoa abençoada, recebeu as promessas individuais, ele tornou-se que o legislador de Israel, foi ele a pessoa que trouxe os judeus do cativeiro lá do Egito. Então, Deus, ele traz promessas para indivíduos, para pessoas, para funções e bênçãos, e pessoas são prósperas, são claras dessa maneira. Agora, o interessante é que se você ler comigo o texto de 2 Coríntios, no capítulo 1 e o verso 20, você vai verificar que as promessas de Deus, pelo fato de nós encontrarmos com muita clareza em todo o Antigo Testamento, muitas e muitas promessas aos homens no Antigo Testamento, nos fatos históricos,
mas nós vamos encontrar Paulo falando isso em 2 Coríntios, no capítulo 1, e o verso 20, de que, pois quantas promessas há em Deus. O relato aqui que o apóstolo Paulo está falando a respeito da forma de Deus lidar, da liberalidade de Deus, de agir, de como que Deus é fiel à palavra dele para conosco. Ele está dizendo aqui, no verso, por exemplo, 18 do capítulo 1, que a nossa palavra deve ser sim, 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 não, não, né? Então, quando chega no versículo de número 20, ele está dizendo, pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. O que Paulo está dizendo aqui no contexto é de que as promessas de Deus, elas continuam para os dias atuais. É esse o contexto que o apóstolo Paulo está abordando. Mas também nós encontramos nas Escrituras as promessas de Deus para Israel. E quando nós olhamos para as promessas de Deus para Israel, nós estamos falando promessas não como indivíduo, mas para a nação de Israel. Ou seja, nós temos muitas passagens no Antigo Testamento mostrando as promessas de Deus para a nação israelita. E aquelas pessoas que forem obedientes a Deus seriam abençoados e receberiam das bênçãos de Deus por causa da promessa de Deus para com Israel. Por exemplo, Gênesis capítulo 13, eu não vou ler todo o texto, mas do versículo 14 ao versículo 18, ele é curto, deixa eu ver se eu consigo ler boa parte dele. Olha o que diz Deus falando a respeito da terra pela qual, o espaço, a geografia pela qual o povo israelita iria habitar, a promessa de Deus para Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois de que Ló se separou de Ló, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra, no seu comprimento, na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas, e foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, onde edificou o seu altar ao Senhor. E aí tem a caminhada de Abraão. Deus então promete a ele, a sua nação, os seus descendentes, a terra, o espaço geográfico onde eles iriam habitar. Em Êxodo, no capítulo 19, nós vamos encontrar os textos, Deus falando que Israel é a nação santa, uma nação eleita, chamada para viver exclusivamente para si. Quando nós vamos para o texto de Romanos, quero até ler esse texto, Romanos capítulo 11, nós vamos encontrar Paulo falando claramente em Romanos 11, que os israelitas, eu estou falando como nação, não como indivíduo, né, são destinados a ser salvo. Romanos 11, versos 26 ou 27. Eu sempre explico aqui, irmãos, já falei isso em outra aula minha, para a gente entender essas questões de Deus, na sua soberania para Israel e para a igreja, leia com carinho Romanos capítulo 9, 10 e 11, você vai entender isso. Mas deixa-me ver, Romanos 11, 26 e 27 diz assim, olha, e assim, Paulo falando aos romanos, e assim todo Israel será salvo. Está falando do remanescente. Todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Não vou entrar nos detalhes, que não temos espaço para isso. Então, Israel, como nação, ela é guardada por Deus, a menina dos olhos do Senhor. Todas as circunstâncias, situações que já viveram as outras nações que deixaram de existir, mas Israel permanece em pé, porque Deus tem um projeto, um plano com ele, Deus tem promessa
com Israel que foi feita com Abraão, Isaque e Jacó. Mas também existem promessas para quem? Para a igreja. Essas promessas, elas são claras no Antigo Testamento. As promessas para a igreja. Eu só quero ler Romanos 9, já que eu estou com o livro aberto em Romanos, porque Paulo, em Romanos 9, ele faz uma referência do texto de Oséias. Porque lá em Oséias, o texto é bem claro de que mostrarei amor a quem não é amada. Ou seja, Deus, através do profeta Oséias, estava falando dos gentios. E nós estudamos aqui anteriormente a epístola aos Efésios, e deixamos isso bem claro aqui a respeito do projeto, o plano de Deus, que Paulo explica isso tanto aos Efésios quanto aos Colossenses, o que estava oculto na mente, no coração de Deus, foi revelado posteriormente, o quê? A igreja. Então, Romanos 9, 25 e 26 diz assim, olha, como dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era, né? Bem claro aqui, o que não era meu povo, e amada a que não era amada. No lugar em que lhes foi dito, 2 pontos, vós não sereis meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Então, o Antigo Testamento já mostrava as promessas de Deus para com a igreja, só que não era entendido dessa forma, mas ela veio se revelar posteriormente. Mas a igreja está bem clara, muito explícita, como eu mesmo já mencionei agora, e vou utilizar o texto de Colossenses 1 e 26, onde Colossenses, Paulo, aqui ele vai nos dizer que a igreja era o mistério que esteve oculto. 1 e 26 de Colossenses, olha, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, a igreja. Na sequência, nós vamos encontrar o texto de Pedro, na sua primeira epístola, dizendo que as promessas que estão dadas para a igreja, de que a igreja é o quê? Nação eleita, geração eleita, a igreja é um sacerdócio real, nação santa, a igreja é um povo adquirido por um bom preço, pelo sangue do Senhor Jesus. E aí nós vamos finalizando então com o 4º ponto da nossa aula, apresentando, para finalizarmos, o propósito das promessas de Deus. Já mostramos aqui as características das promessas de Deus, para quem são as promessas dele. Agora, para finalizarmos, o propósito das promessas. Primeiro, a promessa de Deus é a remissão do seu povo, ou seja, redimissão do seu povo, porque vai ser bem claro, as promessas de Deus visava em todo tempo a remissão, a libertação, trazer o homem de volta a Deus. Noé, foi bem claro para ele, que se ele construísse a arca ali representava exatamente o que é a salvação dele, a arca é um tipo de Cristo, então estava bem claro, através da arca, Deus estaria o quê? Redimindo, salvando Noé com a sua família. Nós vamos encontrar também, através de Israel, as Escrituras mostrando, Deus redimindo, tirando Israel como escravos lá do Egito, para que eles pudessem habitar na terra das promessas do Senhor. Também nós vamos encontrar os textos nas Escrituras falando do próprio Jesus, que os textos do Antigo Testamento e as expressões de João Batista, quando ele aponta, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, todo o plano, todo o propósito de Deus, né, das suas promessas, estava sempre relacionado em quê? Em redimir o povo, em tirar o homem do seu pecado e trazê-lo de volta à salvação. E aqui eu quero colocar, por último, que é também para dar o quê? O propósito da promessa de Deus, dar esperança ao seu povo. Porque já que promessa fala do amanhã, já que promessa fala do depois, do algo que está por acontecer, de algo que está por dar, então o propósito das promessas de Deus é dar esperança ao seu povo,
Ou seja, Jesus, antes dele subir aos céus, ele foi bem claro em dizer que ele estaria com seus discípulos todos os dias, até a consumação do século. Então isso significava que os discípulos ali, eles não precisavam de ficar tensos, preocupados, porque Jesus, ele estaria com ele todos os dias. Ele diz que ele enviaria o outro Consolador. Então o Espírito Santo, ele estaria presente na vida dos discípulos, agindo na vida dos discípulos, confortando os discípulos. É assim que Jesus faz até hoje, através da pessoa de Jesus. Outra promessa do Senhor Jesus, que os seus objetivos é exatamente o quê? Que ele voltará para buscar a igreja. Então, assim como Jesus disse aos discípulos, no capítulo 14 de João, que ele iria ao Pai, mas que ele iria voltar, que prepararia um lugar, ele voltaria para buscar os seus discípulos, para estar com ele. Aonde ele estiver, vós estareis comigo. Então, isso deixa bem claro. A promessa do Senhor é que ele estaria todos os dias com a igreja, que ele voltaria para buscar a igreja, e o arrebatamento é exatamente a grande esperança que todos nós temos todos os dias da nossa vida. Desde o dia que nós aceitamos a Jesus, nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, ou seja, o arrebatamento, o toque da trombeta, e assim nós seremos arrebatados e subiremos e estaremos com o Senhor para o todo sempre. Ou seja, a igreja, ela morará eternamente com o Senhor. As promessas do nosso Deus não falharão. Então eu quero fazer a conclusão da nossa aula sobre as promessas de Deus, explicitando que o Senhor, ele é fiel. Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra, e as suas promessas não falharão. Nós temos um cantor aqui no templo, que o pastor Ismael, gosto muito da voz dele, mas como Jacó não está aqui, pastor Ismael, para sua excelência cantar o 459, mas eu vou apenas ler umas frases desse hino, que fala sobre as firmes promessas. Diz assim: de Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. Então nós cantamos esse hino 459, sempre nos nossos cultos, adoramos ao Senhor com esse louvor. E nós sabemos da grandeza do nosso Deus, da firmeza do Senhor, das promessas dEle. Mas, no entanto, nós precisamos compreender que as promessas do Senhor, elas acham-se vinculadas sempre a um pacto, em que sempre há o quê? Cláusulas a serem observadas por nós. As promessas deles estão sempre relacionadas a algumas cláusulas. A promessa do Senhor, elas estão expostas. Então, cabe a cada um de nós mantermos fiéis para nós alcançarmos as dádivas que o nosso Pai tem para nós. Amém, meus irmãos? Então, nós podemos louvar ao Senhor, exaltar a Deus pela grandeza, pela misericórdia dEle, porque as suas promessas não falham. Convido os irmãos a colocar-se em pé, para nós orarmos ao nosso Deus. O pastor Juvenil Machado estará dando prosseguimento, porque nós entendemos, e além desse nosso entendimento, que é visto através do nosso conhecimento da palavra, que nós somos dependentes do nosso Deus, e nós estamos alicerçados nas promessas do Senhor. Amém, irmãos? Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos pelo teu grande amor, pela misericórdia do Senhor para conosco. Entendemos, ó Senhor, pela tua palavra, Senhor, que a tua palavra é fiel. Tu não é como homem, Senhor, que mente, que promete e não cumpre, Senhor, porque tu és um Deus imutável. Por isso que tudo que tu dissestes, ó Senhor, as promessas tuas, Senhor, para os teus servos, para a tua igreja, Senhor, elas cumprirão. E assim eu quero pedir a tua bênção, Senhor, por mim, pela igreja, por todos nós aqui, Senhor, que participa comigo nessa hora, Senhor, para que nós possamos estar firmes diante de ti, Senhor. Ficar, ó Mestre querido, ligado a ti, Senhor, com a nossa fidelidade a ti,
para que nós possamos alcançar as Tuas promessas, assim como nós temos recebido, Senhor, e já alcançamos grandes promessas do Senhor. O Senhor tem batizado vidas com o Espírito Santo, o Senhor tem curado, Senhor, muitas e muitas pessoas, o Senhor tem prometido que tem salvado os nossos filhos, e o Senhor tem cumprido isso, Senhor. Por isso nós continuamos orando ao Senhor, porque nós cremos na Tua palavra, Pai, e assim nós oramos gratos, e pedimos ao Senhor que continue nos fortalecendo, para que nós sejamos firmes quanto à Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.